Esta é a história de Noé. Escutava-se tique, 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 toque, toque, toque. Era o som de carpinteiros martelando. Um homem velho chamado Noé e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, que ajudavam o pai no serviço. Os 3 irmãos derrubavam árvores grossas e delas faziam vigas e tábuas. Estavam construindo alguma coisa. Seria uma casa? Quase parecia uma casa, de tão alta que era. Mas, na verdade, estavam construindo uma arca, um navio bem grande, com mais de 100 metros de comprimento. Os homens estavam trabalhando nisso há muito tempo. Agora, o gigantesco navio estava quase pronto. Mas quem iria viajar nele? Aqueles 4 homens e suas mulheres. 8 pessoas no total. O navio era tão grande que havia lugar suficiente para umas 1000 pessoas. Mas as pessoas de fora não queriam viajar com eles. Vinham vez ou outra para olhar o grande navio. Mas, quando viam, começavam a rir. Riam muito de Noé. Com esse navio você não poderá viajar, diziam eles. Você está em terra seca. Como levará um navio tão grande até a água? A água virá até aqui, dizia Noé. A água cobrirá toda a terra. Deus disse assim. Os homens se tornaram maus e não obedecem mais ao Senhor. E aquele que não estiver na água não sobreviverá. Mas então eles riam ainda mais. Não riam, recomendou Noé. É melhor prestarem atenção. Orem para que Deus perdoe sua desobediência. Então vocês também poderão entrar na arca. Mas eles respondiam: não queremos orar, que venha o castigo. Nós não temos medo, nem queremos entrar nessa arca esquisita.
Como eram más aquelas pessoas que viviam no mundo naquela época. Eram piores que Caim, pois, depois de matar seu irmão, ele ao menos teve medo do castigo de Deus. Mas essas pessoas não tinham medo. Faziam de conta que Deus não existia e faziam o que bem entendessem. O Senhor os tinha avisado muitas vezes, mas eles não davam importância. Riam também de Deus. Mas Deus não permite que zombem dele. E havia tido paciência por muito tempo com aqueles homens maus. Mas eles não quiseram ouvir, então seriam castigados. Por isso Deus havia dito a Noé que construísse aquela arca, pois Noé amava o Senhor. Ele não seria castigado, e sua mulher e seus filhos também não. Deus mostrou-lhe como deveria fazer a arca. Foi colocada uma porta e janelas, e dentro da arca foram construídos vários quartinhos. Sobre ela foi posto um telhado, e todas as frestas foram fechadas com alcatrão e piche, para que não entrasse nenhuma gota de água. Assim os martelos batiam todos os dias. Tique, tique, tique. Toque, toque, toque. Aquelas pessoas ouviam esse som de noite quando iam dormir, e ouviam também de manhã quando acordavam. Tique, tique, tique. Toque, toque, toque. Prestem atenção, escutem. Porém, as pessoas más não escutavam. Certo dia, os martelos pararam de bater. O grande navio estava pronto. E agora vinham vindo muitos que queriam entrar na arca. Mas não eram os homens, eram os animais. Eles vinham de 2 em 2, um macho e uma fêmea. Deus os tinha mandado. Entraram todos juntos na arca, grandes e pequenos. E Noé ia lhes mostrando o lugar onde poderiam ficar. A ração deles já estava ali preparada. Os homens maus assistiam a tudo isso, mas ainda não queriam escutar.
E então ficou tarde demais. 8 pessoas entraram na arca e foi Deus quem fechou a porta atrás deles. A arca ficou parada ainda por uma semana, esperando. E então aconteceu o que Deus havia dito. Grandes nuvens escureceram todo o céu. O sol se escondeu, tudo se tornou tão escuro que mais parecia noite. De repente, começou a chover como nunca havia chovido. A água batia no chão e formava enxurradas e não parava mais. O grande navio estava parado na escuridão. A água batia sobre a cobertura de madeira, corria pelas paredes e cercava a arca de todos os lados. A água ficava cada vez mais funda e de repente a arca já não estava mais parada. Agora ela boiava sobre a água. O vento soprava contra a arca e ela ia navegando. Para onde? Noé não sabia, muito menos seus parentes. Mas o Senhor sabia. E era Ele que pilotava o navio. E como Ele o dirigia, assim era bom. E quanto mais chovia, mais a água subia sobre a terra. Primeiro foram as casas que ficaram debaixo da água. Depois todas as árvores. E finalmente cobriram-se de água todas as altas montanhas. Somente então Deus mandou as nuvens se retirarem. A chuva cessou e o sol brilhou novamente. Mas já não havia mais terra, só um mar grande e profundo. Também não existiam mais homens maus. Todos haviam morrido afogados. Sobre o grande mar flutuava a arca. E dentro dela estavam 8 pessoas felizes e muitos animais. Que mais uma vez voltariam a morar na terra. Eles não precisavam ter medo, porque Deus cuidava deles. A arca navegou sobre a grande água por muito tempo. Mas num certo dia, bum, ouviu-se um estouro.
A arca tinha encalhado em alguma coisa. E agora o grande navio não podia mais seguir adiante. Estava preso em cima de uma montanha. E ali devia esperar até a terra secar. A água começou a baixar e Noé já avistava algumas montanhas. Mas, num certo dia, sem conseguir aguentar aquele tempo de espera, Noé pegou um corvo e o soltou pela janela. O corvo ficou contente, voou para longe e não voltou mais. Era um pássaro forte que já podia viver novamente sobre a terra. Com certeza havia encontrado alguma comida. Então Noé soltou um pombo que voou à procura de comida, mas em algum lugar conseguiu encontrar sementinhas para comer. Quando anoiteceu, o pombo estava de volta, cansado e triste, porque ainda não podia viver sobre a terra. Noé esperou mais uma semana e então deixou o pombo voar pela segunda vez. Ele voltou mais uma vez, mas desta vez trazia algo no bico. Uma folha verde que havia arrancado de alguma árvore. Era como se quisesse dizer: não demora muito mais, Noé. As árvores já estão aparecendo por cima da água. Esta era uma ótima notícia para Noé. E depois de uma semana, quando ele soltou o pombo novamente, ele não voltou mais, pois tinha encontrado alimento. Noé arrancou o telhado da arca e esperou até que Deus falasse. Então, Deus disse: sai agora da arca, Noé, com tua mulher, teus filhos e com todos os animais. Todos ficaram alegres, porque finalmente podiam sair da arca. Os campos já verdejavam novamente e as plantas começavam a florir. A terra estava de novo bonita. As aves logo começaram a fazer seus ninhos e cantaram as mais belas canções. Os animais saltaram alegremente pelo mato
e desapareceram para todos os lados, procurando um lugar onde pudessem ficar. Noé ofereceu um sacrifício ao Senhor, e quando a fumaça ia subindo ao céu, todos se ajoelharam e agradeceram a Deus, porque Ele havia cuidado deles tão bem. Deus recebeu o sacrifício de Noé, pois viu como os homens estavam contentes e agradecidos. Então ele prometeu que nunca mais enviaria à terra uma inundação tão grande como as águas do dilúvio. E disse: no futuro, quando chover, vós não precisareis ter medo. Quando vós levantardes os olhos para o céu, vereis meu arco nas nuvens. Eu também o vejo, e ele é um sinal de que nunca mais o mundo todo morrerá afogado. Você já viu alguma vez esse lindo arco colorido no céu? É o arco-íris.